Se tudo é igual, nada é importante. E eu vou te ensinar a resolver isso com uma noção simples de hierarquia e contraste para você usar nas suas artes. Se você não quer esse prazer, eu sou a Nanda, sou diretora de arte, designer e artista multimídia, e eu vou te mostrar como eu ajustaria essa ilustração daqui para guiar melhor o olhar e deixar a interpretação um pouquinho mais clara. A primeira coisa aqui é entender o que tem de errado nessa ilustração. E eu digo entre aspas porque arte é subjetiva, mas eu vou te ensinar aqui as regras para você conseguir quebrar as regras depois. Essa ilustração é 100% composta só por linhas, então isso dificulta muito a leitura do que está acontecendo nela. Além de que essa pose é uma pose muito complexa para se ler só nesse estilo. Fora que esse texto, todo do mesmo tamanho, com a mesma tipografia, fica difícil de entender o que é mais importante dessa mensagem, o que é menos importante. E o contraste e a hierarquia das informações servem exatamente para isso. Quando você está trabalhando com o texto, o tamanho, o peso, se tá em negrito, se não tá em negrito, se tá em itálico, isso tudo vai te ajudar a guiar melhor o olhar da pessoa que tá vendo a sua arte, a sua composição, para você conseguir dar destaque ao que você quer dar destaque. Com a ilustração, isso já é definido muito mais pelo uso de luz e sombra, o uso das cores, a composição que você tá usando, textura, entre algumas outras coisas, mas essas são as principais. Eu fiz essa ilustração aqui no Adobe Fresco e joguei lá no Illustrator para poder montar o resto da composição. E aí eu também vou usar o Illustrator para poder manipular e fazer esses ajustes com vocês para poder explicar meu raciocínio. A primeira coisa que eu fiz então foi ajustar essas fontes. O que eu queria realmente dar mais destaque nessa mensagem que eu tava tentando transmitir. O principal aqui pra mim é o criar por criar e não o quase me esqueci, que esse era o ponto. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma versão à mão bem diferentona em relação ao resto da composição do criar por criar, porque essa é a mensagem principal dessa ilustração. E aí eu fiz no mesmo estilo da ilustração pra poder criar uma coesão entre si e as outras informações vão ficar mais na periferia, assim, mais de suporte. Mas assim que eu fiz essa tipografia à mão, eu percebi que isso tava começando a apagar a ilustração. E aí pra contrapor isso, o que eu fiz foi um contorno em volta da ilustração inteira com a mesma grossura da tipografia que eu fiz pra poder dar um destaque igual entre as duas coisas. Depois eu terminei de ajustar a tipografia e aqui eu coloquei ela pequena, só que repetida tanto em cima quanto embaixo pra dar a sensação como se fosse de um pensamento cíclico dentro dessa ilustração. Então em cima tem escrito quase me esqueci que esse era o ponto e embaixo tem escrito esse era o ponto quase me esqueci. E nesse ciclo todo, o principal ali é o criar por criar, que é o que tá no centro, é o que é mais importante. Com a tipografia resolvida, então, eu comecei a fazer o contraste dessa ilustração pra poder entender onde que tá a perna, onde começa a perna, onde termina a perna, o que é saia, o que é blusa. E pra essa ilustração toda, eu tô começando pelo preto e branco, basicamente. É um off-whitezinho, mas pra fins didáticos é preto e branco, pra poder realmente te mostrar onde tá esse contraste. E aí depois a gente vai brincar um pouquinho mais com cor e vai evoluir esse pensamento. Mas nesse primeiro momento, eu tô apenas usando preto e branco e texturas em cima desse preto e branco. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar as botas com preto chapado, só que com um pouquinho do branco aparecendo pra dar uma textura como se estivesse brilhosa, sabe? Como se fosse uma bota de couro. Em compensação pra saia, apesar de ter colocado preto também, aqui eu já coloquei uma textura diferente. Eu coloquei esses meio traços, meio círculos, mas dá essa sensação de que é um tecido, que é uma coisa separada dessas outras coisas que estão em preto dentro do desenho, sabe? Depois eu coloquei o preto no cabelo e segui a mesma lógica da bota, aqui prestando atenção também pra dar volume pro que tá acontecendo. Então eu coloquei alguns brilhos em alguns cachos pra ainda ficar claro que é um cabelo cacheado, que tem franja, etc, etc. E dava pra ter seguido, tá? Eu podia ter ido mais longe, eu podia ter colocado efeito de sombra como rachura nesse desenho, eu podia ter colocado uma meia calça listrada, caso eu quisesse dar ainda mais contraste entre esses elementos a partir de textura, só que eu fiquei contente com como essa ilustração tá aqui agora, então a gente parou por aqui. Aqui já dá pra ver bastante diferença entre o antes e depois, só trabalhando com claro e escuro, elemento vetorizado e o peso das coisas e textura das coisas. Isso aqui a gente nem tá trabalhando com cor, mas já fica bem mais claro pra onde eu quero que a pessoa olhe, o que é importante, o que não é tão importante aqui dessa ilustração. Pra levar pra um outro nível ainda, eu vou abrir no Photoshop isso tudo, copiar e colar camada a camada pra poder ser separadinho daquele jeito que eu já expliquei várias vezes em outros vídeos, tá? Com o Photoshop aberto, com todos os elementos importados, a primeira coisa que eu fiz foi criar máscara de recorte com uma nova cor pra todos os elementos separadamente. E eu coloquei esse vinho em todas as camadas pra gente ter um novo preto pra se trabalhar, digamos assim. Com esse fundinho meio off-white rosado, eu gosto muito dessa combinação de cores, acho que já deu pra perceber, né? Com isso feito pra dar ainda mais contraste nessa ilustração e ficar ainda mais claro o que é o que nesse desenho, eu coloquei um vermelho bem vivo nessa saia pra ficar ainda mais clara a separação do que é perna, do que é saia e do que é blusa e do que é bota. E aí isso tá ajudando ainda mais a leitura do que tá acontecendo.
acontecendo. E aí, pra combinar e não ficar um vermelho solto, eu também coloquei esse vermelho na tipografia, tanto em cima quanto embaixo. O vermelho que eu coloquei nessa tipografia, ele é tanto pra aumentar a coesão entre a saia e o resto da ilustração, tanto também pra diminuir o contraste entre essas frases e o fundo. Porque, como dito, isso é apenas um elemento cíclico por trás de toda essa ilustração, então ela não precisa estar no primeiro plano. E depois disso eu coloquei algumas estrelas em lilás com o degradê de fora pra dentro, então pra dentro vai ficando um pouquinho mais apagado pra manter o contraste dessa ilustração principal com o que tá acontecendo em volta, mas ainda assim acrescenta um charme, ainda assim acrescenta um outro nível de contraste entre as cores, porque sai um pouco desse tom de vermelho que tem um vermelho escuro, um vermelho médio, um vermelho claro, e foge um pouquinho pra um lilás pra dar um pouquinho mais contraste nessa roda das cores que tá acontecendo. Aí coloca ruído, aí coloca filtro, coloca aquelas coisinhas extras que a gente sempre gosta de pôr, e já dá pra ver outra diferença imensa desse contraste entre essas ilustrações. Percebe agora como seu olhar vai primeiro pro criar por criar, depois pro ilustração e depois pro que tá acontecendo em volta? Isso é um contraste bem usado. É simples, mas muda tudo. Quando você entende de contraste e de hierarquia, você começa a ter mais controle sobre o olhar de quem tá vendo a sua arte. E com as ferramentas certas, ajustar esses detalhes fica super rápido e natural. O plano Pro da Creative Cloud te ajuda a manter tudo integrado no seu fluxo de trabalho. E melhor, ainda tem desconto para estudantes. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Obrigada, Adobe, pelo convite e até o próximo vídeo.